Bom, tem uma outra banda, Live Evil. Live Evil era um projeto tributo, assim, ao Black Sabbath. A gente formou isso daí em 2007, quando o Maurício Kemp tinha recém chegado em Campo Grande, e a gente num churrasco, inclusive até o pessoal da Rivers estava, o Rodrigo, e eles montaram o som e a gente estava lá do lado da piscina, todo mundo tocando lá. Aí eu não conhecia o Maurício, fui conhecer naquele dia, e, vamos tocar algumas coisas, o que você sabe tocar? Sei lá, puxa, é um Black Sabbath, alguma coisa. Ele sabia, e estava o Irving também, que era muito fã do Sabbath, e a gente começou a tocar e parecia que a gente se conhecia há uns 10 anos. Aí terminou o churrasco, cara, pô, vamos fazer um projeto assim, assim. Aí fomos, aí começamos a nos reunir, ensaiar e fizemos a Live Vivo. Foi legal que o pessoal ia com os lugares assim, a gente tocava, né? Os Onde bares, vocês assim. tocavam? Que lugares eram esses? Já as casas noturnas aqui, né? Tipo, na época era o Fly, tinha o posto dos motoqueiros ali no Parque dos Poderes. Eram vários lugares assim que tinha. E assim, a galera ia, porque é fã de metal, né? Fã do Black Sabbath. E a gente fazia as músicas, né? Assim, do jeito original mesmo das músicas. Então, isso assim, o pessoal curtia muito, né? Aliás, aquele postinho ali revelou muita gente, inclusive o Rivers, né? Sim. Que eu ia assistir também. Mas foi um espaço que legal, né? Que foi uma coisa inovadora da proprietária, né, da Vânia, né, de acreditar, de abrir esse espaço, isso que faltava. E ela peitou ali todo mundo ali, não, vou fazer aqui, se imaginar que num posto de gasolina ia estar rolando uma coisa assim. E surtiu legal, né? Muitas pessoas procuravam muitas bandas, lugar ali. né? Foi um espaço bem concorrido, né? Isso. E aí, depois do Live Evil, ainda teve mais bandas, antes do Cassino Bug, né? Que depois a gente vai falar. O Cassino Bug já foi anterior esse daí, foi em 2003, né? Mas assim, aí da Live Evil foi até 2010. E depois da Live Evil foi, aí tá, 2011, aí numa das brincadeiras também de churrasco, de festa, assim, aí estávamos eu e o Guilherme Cruz. A gente estava conversando e tal, aí também tinha uma batera montada, guitarra lá, e a gente começou a tocar juntamente com o Márcio Armou, tinha, acho que era o Marquinhos do bando que estava lá, do Bando Velho Jack. E aí, o Guilherme começou a puxar só os keys. Aí puxava keys, ele passava a nota para um, para outro, ó, essa aqui é em dó, essa aqui é em fá, aquela coisa toda, e a gente puxava, eu conhecia as músicas todas, aí no final do churrasco, o Guilherme, camarada, vamos fazer um tributo ao Kiss aí? Falei, vamos embora. Aí passou um tempo, aí ele me ligou um dia. Falou, cara, eu falei com o Rodrigo Tosetti, do bando, né? E o Rodrigo ficou de conversar com o Roger, que é irmão do Rodrigo, né? Na época eu estava na Rivers também. Beleza. Aí fechamos lá, conversamos ali. E assim, aí decidimos 5 músicas. 5 músicas para o primeiro ensaio. Aí chegamos no ensaio, passamos as 5 músicas. Só que além das 5, aí um já lembrava de uma, outro já lembrava de outra, eu já sabia, sei que das 5 passamos 8, 9 músicas. Aí o outro ensaio, das 8, 9 já saíram mais tantas, já dava 13, 14 músicas. Já dava um show. Ou seja, com 3, 4 ensaios já estávamos com 18, 20 músicas tiradas, mas por quê? Todo mundo conhecia, então ficava fácil. E aí montaram a banda. Aí, uma banda, né? Um projeto assim, né, que a gente chama, né, de tributo. E aí foi legal porque... Mas quanto tempo dura esses projetos? É uma apresentação, 2, 3? Não, ou... a Live Evil foram 3 anos. A War Machine foi mais ou menos um ano. Um ano, mas assim, foi um ano intenso ali, assim. E assim, a gente começou a parar com as coisas quando o Guilherme, ele passou a tocar com o Almir. Aí ele ficava muito tempo viajando, às vezes tinha um tempo, ele voltava, a gente ensaiava, marcava alguma coisa, então ele tinha que saber. Mas aí quando ele falou que ia mudar para São Paulo mesmo, né, ia ficar melhor para ele, aí ali a gente decidiu encerrar, porque não tinha como, né? Falar do Cassino, como é que foi quando você montou o Cassino? O que você pensou? O que a banda toca? Que é uma banda que a gente escuta bastante, toca bastante, está aí nos projetos, nos shows, né, institucionais. O Cassino, assim, desde os anos 90, assim, quando
eu sempre queria montar uma banda tipo Stones, Chicago, assim, que tinha metais, assim, essa sonoridade. Mas assim, naquelas épocas a gente não conhecia pessoas assim que tocassem. Não conhecia os militares, né? Porque todo mundo não, de até sopro aqui. tinha alguns, mas assim, a gente, daquelas épocas, aquelas pessoas mais, digamos, tradicionalistas, tocavam jazz ou alguma coisa assim, não tinha. Aí na época dos Sons e Sóbrios, em 2000 a gente fazia os preparativos para o show do Temporadas Populares, né, que a gente fez o show da abertura do Barão Vermelho, e também no CD, que a gente utilizou os metais e algumas músicas. Aí eu acabei conhecendo o Escobar e o Adriano. Aí eu falei, pô, esses caras, amigos assim, mesma faixa etária e curtem o mesmo tipo de som. Aí tá, passou esse período de Sons e Sóbrios, tal, já estava no Tabacos na época, quando, conversando com o Marcelo Oliveira, né? Falou, cara, vamos mexer alguma coisa aí, tal. O Marcelo queria mexer mais pro rock, blues. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer uma coisa mais voltada pro soul, eu sempre tive vontade. Ele falou, cara, mas quem vai fazer os metais? Não tem aqui em Campo Grande. Eu falei, bom, agiliza o restante que eu agilizo. Aí ele falou com o Diguinho, né, com o Rodrigo, que depois foi pro Bêbado, né? E o baixista era o Luciano Campo Grande, que está em São Paulo atualmente. Aí nos reunimos ali, discutindo algumas músicas. Frequenta das festas e os lugares mais quentes, toma whisky e champanhe pra ser diferente. Pose de estar, sonha virar emergente, sempre por cima, mas no fundo carente. Yeah. Vaidade, cobiça, seus pecados preferidos, sexo, luxúria, seus pontos fracos. Qualquer desejo, ela sempre diz sim. Seu beijo quente e nocivo parece não ter fim. Ela sempre quer mais. Ela não se satisfaz. Ela sempre quer mais. Ela não se satisfaz. Que tipo de música que vocês tocam? Soul music, você falou agora? É uma fusão que a gente faz ali, do soul, do rock clássico, sabe, do rhythm and blues, algumas coisas assim voltadas para o blues também, mas tudo dentro dessa linguagem. Assim, o Chicago já fazia muito isso no início dos anos 70, o próprio Stones, né? Então a gente pegou essa veia, essa coisa assim misturar a soul music com rock, trazer alguns elementos do blues, do rhythm and blues, que tudo se completa. Isso daí é o direcionamento do Cassino Boogie. O Cassino é uma banda grande, né? Assim, quantos músicos em geral vocês têm? Somos em 8. Você falou que tem uma base sólida. Quem são os músicos que começaram ou então que estão lá até hoje? É você, então, o Rodrigo? Eu, o Escobar, assim, somos que estamos assim desde 2003. Aí assim, teve o Rodrigo, que foi da primeira formação. Aí ele ficou até 2005, 2006. Aí ele saiu e começou a tocar com o Bêbado somente, né? E retornou em 2011. Retornou para o Cassino em 2011. O Adriano, que era saxofonista, que é o saxofonista do Cassino, ele também foi da primeira formação. Aí ficou um ano, saiu. Aí retornou em 2009. O Eric, que é do sax barítono, sempre estava tocando com a gente, mas não era fixo da banda. Sempre estava tocando, tocava uma vez, tocava outra. Aí, a partir de 2011 também passou a ser membro fixo. E o Gonçalo Júnior, Sapão, que é o baixista, ele está com a gente desde 2004, ou seja, também já está desde praticamente do início. Aí o que teve variações foi em termos de guitarra, teclado, vocal, né? If you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Oh, well, I ain't no fool. I'm true, I know the rule. Said you'll never run around. Said you'll never stay out late. Said you'll never run around.
tocava só com uma banda e era com aquela banda, não tinha espaço de tempo, bom, com tanto trabalho não dava para tocar com outras, né? Não, eu fiz alguns trabalhos como freelancer, né? Aham. Mas aí, assim, sim, aí eram todas as áreas, né? é. A MPB, cheguei a fazer com alguns grupos de samba, de pagode, quando dava tempo. Voltando à origem da família. A gente toca, não, você enquanto músico, assim, uma coisa que eu sempre conversava com o Bosco, né? Falou, cara, você enquanto músico, você tem que saber tocar tudo, principalmente o samba, que é uma difícil, coisa de né? brasileiro, e assim, exige muito, é uma técnica totalmente diferente de rock, de outra coisa, assim, né? Então, assim, a gente estudava várias coisas e também gostava de aplicar. Você tinha citado influências daqui. Bosco, assim, foi uma batera, assim, que desde pequeno, quando vi o Alta Tensão tocar lá, 83, 84, eu sempre falo para ele, cara, eu aprendi muito vendo você tocar, cara. Ficava lá atrás vendo como é que você fazia as coisas, assim. Mas tiveram outros dois bateras também que, assim, que eu sempre também procurava estar em shows, assim. Um era o Miguelito, quando tinha a Zutric, e o outro era o Carlinhos. Na época o Carlinhos tocava uma banda de baile chamada Banana Split. O Carlinhos já era do samba, né? Fazia um regaço no samba, isso daí. Carlinhos é da escola do Zimbo Trio, né? Isso, Carlinhos. Então, assim, eu ficava vendo o Carlinhos mandando no samba, no MPB, assim, que era animalesca, né? O Miguelito também, dessa escola, assim, dos anos 70. E o Bosco, que era do rock, né? Mas, assim, pelo fato de ser do rock, o Bosco logo eu conhecia e ficamos, muito amigos, né? Hoje é um cara que, além de ser fã, é um amigo, é uma pessoa próxima. A gente sempre está conversando, está sempre... É uma coisa assim, foi como o Rodrigo falou, né, cara? Você conversar com o Bosco, ali já é uma aula, né? Se conversar 4 horas, você vai ter 4 horas de conhecimento disso, daquilo, pela bagagem que o cara tem. Você está falando do Bosco, né? Eu vou falar de você também, porque assim, normalmente, o cara que é o cantor da banda, que é a vitrine da banda, né? Aquele cara que a gente sempre chama para falar, né, na entrevista. E eu achei muito legal quando, né, a gente foi conversar e falar do Cassino Bug, e aí conhecer você, que eu acho que é por isso que o arquivo musical também se presta, né, que é para isso que o arquivo se presta, que é para o público conhecer os músicos que tocam nas bandas, não só a linha de frente ali, né? Sim. Mas você é um cara que tem um conhecimento, que tem uma bagagem, uma história, e foi muito legal receber você aqui no Arquivo Musical. Quero te agradecer por esse legado todo, né, que você tem deixado para o rock sul-mato-grossense. Muito obrigada. Eu que agradeço, Misca, ao convite e, assim, espero ter contribuído com alguma coisa. Com certeza. Deixar uma mensagem para as pessoas aqui que não acompanharam os anos 80 e 90, que foram legais também, bem gratificantes. Que legal. Eu conversei hoje com o Emerson Cambará, da banda Cassino Bug. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.